Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, matemática básica, porcentagem, problemas. Olá, pessoal! Tivemos uma aula de porcentagem, em que nós vimos alguns conceitos, e hoje nós vamos falar de alguns problemas que envolvem esse tema. A professora Rúbia Barcelos Amaral é branca, tem cabelos castanhos lisos abaixo dos ombros. Ela usa blusa marrom, colar comprido com pingente colorido, blazer cinza e calça jeans. No estúdio da Univesp, ela está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita da docente, em um plano mais aberto do estúdio. Esse tema está muito presente no nosso cotidiano e ele é muito usado, vocês vão usar, obviamente, constantemente nas disciplinas que vocês vão fazer ao longo de todo o curso. Vamos começar com uma ideia bem comum, presente no nosso dia a dia, que talvez você nunca tenha se atentado, nunca fez essa conta. Novo slide com a pergunta: como descobrir essa porcentagem? E a imagem de uma nota fiscal onde estão listados 8 produtos. Na parte inferior da nota, há 2 destaques em verde. Total: R$ 41,12. Valor dos impostos: R$ 10,76, 26,17%. À direita da imagem, a orientação. Observe na nota das suas compras que há indicação do valor do imposto pago. Vejam que eu tenho aí uma nota, né, e fiz algumas compras, etc. E ao final eu tenho um valor que é R$ 41,12. Bom, a gente sabe que desse valor que a gente paga tem uma parte que é o imposto. Em alguns casos, o imposto já vem descrito. Então vejam que aí embaixo, eu até grifei, está que o valor do imposto dessa compra foi de R$ 10,76. Por vezes você deve se perguntar, qual é o valor do imposto que eu paguei? Você deve saber também que o imposto que a gente paga, por exemplo, no mercado, é diferente do imposto que eu vou pagar se eu comprar um carro, algo que seja importado em especial. Então, há uma variação dessa taxa de imposto. E aí, se você quiser descobrir essa taxa, em alguns casos, ela já vem explícita como nessa nota. Há notas, no entanto, em que a porcentagem ela não aparece. Então, eu tenho lá o valor da minha compra, que é R$ 288,90, e eu tenho que o valor de imposto é R$ 116,56. Novo slide com outra nota fiscal de 2 produtos. Uma blusa de R$ 89,90 e um perfume de R$ 199. O total da nota é R$ 288,90. Com destaque amarelo, o total de impostos pagos é R$ 116,56. À direita da nota fiscal, a pergunta: quando essa informação não é dada, como descobri-la? A professora escreve uma operação enquanto fala. Eu até percebo assim que esse valor é bem alto, mas eu não sei exatamente qual é a porcentagem. Se eu quero descobrir qual é a porcentagem, eu vou retomar aquilo que a gente já conversou na aula anterior, que é falar da parte de um todo, que é uma das maneiras de eu encontrar a porcentagem. Então veja, eu quero saber quanto foi R$ 116,56 do total de R$ 288,90 que eu paguei pela minha compra. Então, a parte é os 116 e os centavos e o todo é o 288,90. Então, a conta que eu faço é simplesmente 116,56 sobre 288,90. Se você coloca isso na calculadora, lógico que eu não quero que vocês fiquem fazendo essas contas de cabeça, isso vai dar 0,4035, que é 40,35%. Notem que, nesse caso, o índice de imposto foi muito maior do que no caso anterior. Vou voltar aqui para vocês verem. A professora retorna ao slide anterior com a nota de compras com itens de mercado. Aqui foi 26% e no outro foi 40%. Como eu disse, há uma variação.
aqui é um mercado. Então, no mercado, usualmente, o imposto é menor. E no outro, a gente tem uma loja de roupas, perfumes. Então, aqui, nesse caso, o imposto é maior. E é bom a gente ficar aí acompanhando algumas dessas ideias, até para a gente ter uma noção de quanto imposto a gente paga. Ainda que a gente não possa evitar, muitas vezes, mas eu acho que essa consciência é interessante. Vamos ver mais alguns problemas que envolvem, então, a porcentagem. Olha só, um certo modelo de moto fechou o ano de 2021 no valor de R$15.000. Em abril, teve um reajuste de 8%. No entanto, em novembro, a concessionária resolveu queimar aquele estoque que estava lá, tudo que não foi vendido, ela falou, a gente precisa vender. E ofereceu de novo, então, falou, vamos voltar ao preço, vamos dar 8% de desconto para os modelos que estavam lá no pátio. E aí fica aquela pergunta para vocês pensarem. E muitas vezes a gente é enganado, entre aspas, induzido, talvez seja a palavra melhor, a pensar que o preço voltou ao seu preço original, já que eu acrescentei 8% e depois tirei 8%. Cuidado, isso não é real. Claro que às vezes essa diferença parece pouca, mas quanto maior o valor, mais inclusive você vai sentir essa diferença no seu bolso. De todo modo, a ideia é que há aí uma certa ilusão, né, de que você voltou a esse preço original, já que você aumentou e depois diminuiu a mesma porcentagem. E vice-versa, se eu diminuo e depois eu aumento, também não volto no preço original. Vamos dar uma olhadinha por quê, né? Vamos dar uma comparada aí. Se eu tiver R$15.000, então eu tenho lá 15 mil, e aí eu fiz um acréscimo de 8%. Fazer um acréscimo de 8%, eu posso fazer de várias formas. Ou eu posso somar o 8% de 15, ou eu já posso fazer direto, pensando o seguinte, 100% era o valor inicial. Agora, se eu coloco mais 8%, eu vou ter 108% do meu valor inicial, certo? Então, eu posso multiplicar 108%, eu posso tanto fazer assim, 108 por 100, que é 108%, ou se eu já quiser fazer na forma decimal, vou fazer vezes 1,08. Isso vai dar, aquela continha que você faz, 16.200. Então, veja, inicialmente eu tive um aumento de 8%, e agora o meu valor é 16.200. Quando eu pego esse valor e agora eu vou dar um desconto de 8%, de novo, eu posso calcular o 8% e depois fazer a subtração, ou eu posso ir direto. Se eu quero 8%, então eu não tenho mais o 100%, eu vou ter 92%. De novo, lá eu fiz com fração, aqui eu vou fazer com decimal, tá? Então, ó, 92%, que é 0,92. Vou lá na minha calculadora, de novo, e faço vezes 0,92, que vai dar 14.904. No slide, a professora escreve a resolução abaixo do enunciado lido. 15.000 vezes 108 sobre 100 igual 16.200. 16.200 vezes 0,92 igual 14.904. Vejam que agora a gente chegou num valor menor do que a gente tinha anteriormente, que era o valor inicial de R$15.000. Então, observem que, nesse caso, a gente até saiu ganhando, certo? Mas se eu faço o processo inverso, então se eu primeiro faço um desconto e depois eu acrescento, aí nesse caso eu vou perder. Vamos seguir então. Agora o Danilo foi a um restaurante e pagou R$ 46,20, já com aquela taxa de serviço de 10%. Aí você quer saber assim, bom, mas quanto foi que o Danilo pagou? Claro que quando vem a nota, você já vê lá o valor da compra, né, do valor que você gastou para se alimentar, no caso do Danilo, e mais separadamente os 10%. Bom, mas vamos supor
que você quer saber quanto de fato custava a refeição do Danilo, se ele falou que ele pagou R$ 46 no seu jantar algum dia atrás. Bom, nesse caso eu quero saber quanto foi o valor com o 10%. O que isso quer dizer? Quer dizer que o valor original mais 10% totalizou então R$ 46,20, certo? Então a gente pode pensar, por exemplo, em fazer a seguinte conta: 110%, ele pagou R$ 46,20, certo? Então ele tinha o valor inicial, que era 100% da compra, da comida ali, da sua nota, mais 10%, então 110%. Isso vai equivaler a R$ 46,20. Eu quero saber quanto ele gastou sem os 10%, então eu quero saber quanto é 100% desse valor. Isso vai ser X, e aí a gente cai numa conta que a gente já está acostumado, 46,20, e X vai ser 46,20 sobre 110, que vai ser R$ 42. A docente escreve a regra de 3 e a resolução. 110%, 46,20. 100%, X. 110x igual 4.620. X igual 4.620 sobre 110 igual 42,00. Ou seja, a compra que ele fez, a refeição, ficou em R$ 42. Quando eu acrescento o 10%, eu chego no 46,20. E essa é uma forma de eu fazer o processo inverso. Fazer o valor final é fácil. Se eu tenho 42 mais 10%, até de cabeça a gente consegue fazer ali, né? 10% de 42, R$ 4,20, eu adiciono. A volta é que é diferente, porque vejam, como a gente falou no exercício anterior, não é simplesmente fazer 10% de 46 e descontar esse número, porque não é 10% do valor 46, é 10% lá atrás, do R$ 42, que foi o valor da refeição. Beleza? Vamos ver então mais um exemplo. Novo slide com um enunciado. Agora uma loja está com produtos na promoção, muitos adoram promoção, e aí ela tem 20% de desconto na compra dos seus produtos. Pelo valor da etiqueta, a compra de Rebeca totalizou R$ 140, ou seja, ainda sem adicionar o desconto dos 20%. No caixa, soube que existe a opção de pagar à vista com mais 10%. Isso é muito comum. A gente pega um valor da compra, se quiser dividir em 10 vezes, por exemplo, esse é o valor total. Se eu pagar à vista, eu tenho 10% de desconto. Tendo feito, então, essa escolha, eu pergunto para vocês, daria no mesmo para eu encontrar o valor final, eu incidir 30% do valor da compra? Ou seja, 20% mais 10% dá 30%. Essa é a minha pergunta. De novo, eu vou falar para vocês que a diferença nesse caso é pequena, porque nós estamos falando de R$ 140. Mas pensem que se, por exemplo, como a gente viu o caso de uma moto, se eu faço diferenças nessa porcentagem, é claro que o valor já começa a ficar mais significativo no bolso. Então, o que eu quero aqui é te chamar a atenção para que incidir 20% e depois incidir 10% não é a mesma coisa que incidir 30% do valor original. Vejamos, se eu tenho R$ 140 e eu quero incidir 20%, lembrem, como a gente acabou de fazer, isso eu posso fazer na calculadora, o pessoal faz, né, vezes 20% menos. A calculadora já retira esses 20% dos 140. Mas, como eu quero que vocês usem um pouco aí do raciocínio, entendam um pouco das ideias, dos conceitos que estão por trás do que a gente faz, eu vou convidá-los a fazer raiz, né? A conta aqui com o raciocínio e não com a calculadora diretamente. Então, R$ 140 vezes 0,8, já que eu fiz um desconto de 20%, eu vou pagar 80% do meu valor original. Isso vai dar R$ 112, ok?
Agora, se eu faço um desconto de 10% nesse valor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os R$ 112 e vou multiplicar por 0,9, porque agora eu quero não 100% do 112, mas 90% dele, já que eu tirei 10%. Isso vai dar R$ 100,80. Bom, notem que se eu tivesse os 140 e fosse retirar 70%, eu vou ter, tirar 30%, eu vou estar procurando 70% do meu valor original. Então, 0,7 de 140. Aqui eu vou chegar em R$ 98. A resolução completa fica 140 vezes 0,8 igual 112, menos 10%, 112 vezes 0,9 igual 100,80, 140 vezes 0,7 igual 98,00. Vejam que se eu tivesse, como eu disse, falando num número maior, eu posso estar falando aí de quase mais de R$ 1.000 de diferença se eu tivesse com um valor alto aí, uma casa decimal, né? Então vejam, aqui de novo a gente consegue ver que fazer 20 e depois 10 não é a mesma coisa que fazer 30. Sempre que for desconto, a gente sai ganhando se a gente estiver fazendo a compra. Então, se você estiver fazendo a compra e quiser jogar um chaveco ali no seu vendedor, você fala, já faz 30%, que eu já vou conseguir um descontinho a mais. Não para enganá-lo, mas para dar aquele chorinho de um desconto a mais na sua compra. Espero que você tenha entendido aí a diferença quando a gente faz desconto, o famoso desconto sobre desconto ou aumento sobre aumento. Assim como você tenha percebido a ideia de porcentagem a partir da ideia de parte do todo, que é quando eu procuro o quanto um valor significa percentualmente do meu valor original. Essa foi a ideia dessa aula e a gente se encontra nas próximas. Créditos: Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Presidente Marcos Borges, Diretora Acadêmica Simone Teles, Audiodescrição Núcleo de Acessibilidade Flicts, Roteiro Samara Oda, Revisão Keiko Triga, Consultoria Sidney Tobias, Gravação Leandro Ribeiro, Narração Camila Quirino.